O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que a instituição está tomando as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas no segundo turno das eleições. No domingo, nós trouxemos aqui na cobertura do Grupo RIC as mais diversas sessões em todo o país que registraram demora. Aqui em Curitiba, por exemplo, aí em Curitiba no caso, Bia, eleitores chegaram a esperar perto de 2 horas em alguns locais, como mostramos na cobertura lá no Clube Curitibano, o Positivo do Boa Vista, assim como na Escola Ângelo Manfron, no bairro das Mercês. As filas também foram observadas pela missão da Organização dos Estudos Americanos, que acompanhou a votação aqui no Brasil. Sobre a unificação de urnas em Curitiba, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná garantiu que não houve redução de urnas no estado. O TRE reconhece, no entanto, que a readequação contribuiu para o aumento das filas. Durante a abertura da primeira sessão do TSE após o primeiro turno, Moraes disse que os problemas que causaram as filas estão sendo equacionados com os tribunais regionais eleitorais. No discurso, Moraes também destacou o aumento de candidatos negros e mulheres que foram eleitas para a Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, dos 513 parlamentares, 91 são mulheres, número que representa 17% do total. 27 dos eleitos se declararam pretos. Dos 156 milhões de eleitores que estavam aptos a votar, 123 milhões, ou seja, 80% desse público, compareceram às urnas. A abstenção foi de 20,95%, número que está na média registrada em eleições anteriores, segundo o ministro. Foram registrados 118 milhões de votos válidos, 3 milhões e 400 mil nulos, ou seja, 2,82% do total, e 1 milhão e 900 mil votos em branco, 1,59% dos registrados nestas eleições de primeiro turno. Muito bom que o TSE vai verificar o que aconteceu e tentar resolver problemas. É muito importante que o eleitor seja atendido o mais rápido possível. Nós mostramos aqui já na programação da Jovem Pan News que, por exemplo, em Curitiba, algumas sessões apresentaram muita demora porque eles unificaram sessões eleitorais. Então, uma urna em que votavam lá, por exemplo, 100 pessoas, agora estão votando 200 pessoas, né? A mesma equipe atende o dobro de pessoas, claro que vai ter demora em relação ao último pleito, então é importante que isso seja revisto. Eu só acho que faltou um pedido de desculpas do Alexandre de Moraes e do TSE como um todo ao eleitor, porque essa falta de organização reconhecida agora mesmo pelo TSE, que diz que vai mudar, né, devia ter visto antes, né? Deixou o problema acontecer para tomar medidas. Tinha que ser acompanhada de um pedido de desculpas. O TSE é muito rápido para ferir liberdades individuais, para discutir questão de arma, para discutir questão do celular, para discutir várias outras coisas que não têm a ver diretamente com o pleito, que fazem muito mais parte de narrativas do que de realidades. Agora, o que eles têm que fazer, que é garantir que o eleitor seja atendido rapidamente, isso muitas vezes é deixado para o lado. Mark, a gente viu que eles se preocuparam tanto com essa questão da segurança. Isso é válido para as eleições, é necessário garantir a segurança dos candidatos e dos eleitores, indiscutível esse ponto. Mas foi tão preocupante, levantaram tanto esse ponto, que aí o fato simplesmente de organizar a eleição para que ela acontecesse de forma mais rápida, para que a própria apuração fosse mais ligeira também, acabou ficando, parece que, em segundo plano. E é uma matemática muito simples, Mark. No Paraná, a gente tem mais de 8 milhões de eleitores. E o estado tem menos de 30 mil urnas eletrônicas. Se cada pessoa leva em média em torno de 2 minutos e 40 segundos para computar os 5 votos, isso pensando numa pessoa ali que tem intimidade com tecnologia, com o aparelho da urna eletrônica. 2 minutos e 40 segundos, a gente entende que de fato isso pode se estender muito mais do que o horário previsto. E que foi o que aconteceu em Curitiba após o horário de votação, tinha gente na fila no Clube Curitibano. Em Londrina também, 4 horas aí de fila. Teve gente que chegou no primeiro horário e era perto de meio-dia, ainda não tinha conseguido votar. Relatos dos eleitores em relação a isso, principalmente nas redes sociais, reclamando sobre essa demora. Que no segundo turno isso não se repita. A gente sabe que é apenas um número que o eleitor vai digitar na urna. Então não vai ter mais essa desculpa de que a culpa é das pessoas que esqueceram a colinha em casa, eram muitos números e não puderam digitar. Até porque também teve gente reclamando de problema com o aparelhinho que fazia a leitura ali da biometria, Mark. Atrasou também algumas sessões, o andamento de algumas sessões, essa questão. Agora,